Boa noite, povo de Deus. Eu quero ler um versículo aqui na palavra do Senhor, que se encontra em Salmo 37, versículo 25, que diz assim: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É uma palavra, né, maravilhosa, a qual Davi traz para nós nos dias de hoje, né? A qual ele vivenciou e traz para nós nos dias de hoje, né? Que estamos vivendo. Davi, ele viveu sobre as adversidades, né? Davi, ele viveu sobre as injustiças e as adversidades. E esse Salmo 37, né, até o versículo 1 até o 40, ele fala sobre a injustiça e a adversidade, a qual Davi viveu e ainda velho estava vivendo. Porque ele disse: Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu quero dizer que nesta palavra, Davi aqui, ele traz para nós, né, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento para nós nos dias de hoje. Ele traz uma resposta do que ele viveu e estava vivendo e que nós viveríamos no dia de hoje, diante das adversidades. E em Deuteronômio, no capítulo 31, e o verso 8, diz assim: O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. O Senhor jamais vai desamparar o justo, porque quem vive enquadrado dentro da palavra do Senhor jamais se sentirá desamparado. E eu quero também dizer aqui nesta live que esta palavra para nós é alimento para a nossa alma. Por quê? Porque em João capítulo 6, o 35 diz assim: Declarou, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Veja bem, igreja, veja bem, povo de Deus. Jesus diz que Ele é o pão da vida, jamais terá fome quem vai a Ele, né? Então, Davi aqui fala para nós que ele já nunca viu em sua descendência o justo mendigar o pão. O que Davi estava dizendo para nós? Jesus, ele é o Criador, né? E Adão foi o primeiro homem a qual Deus criou. Nós somos a descendência de Adão. Davi é a descendência de Adão, né? E Davi tinha uma trajetória de vida. Davi, ele foi pastor de ovelha e tinha um chamado de Deus para ser rei, para reinar uma nação, né? Então, ainda na sua mocidade, ele teve esse chamado do Senhor e ali ele viveu essas adversidades, essas injustiças, né? Que foi, né? Em muitas das suas batalhas, Davi viveu de batalhas, né? Porque foi esse o chamado de Deus na vida de Davi, né? Nos dando exemplo nos dias de hoje, né? Diante das batalhas, ele salmodiava, ele falava, ele louvava o Senhor, ele falava com Deus, porque a palavra do Senhor diz que Davi era segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha intimidade com Deus e em toda a sua trajetória ele salmodiava, ele louvava o Senhor. E no Salmo 37,
versículo 25, ele diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Jesus, ele é o pão da vida. A palavra do Senhor alimenta a nossa alma, né? Eu quero dizer também que em João 6 ainda, né, no capítulo 6, versículo 27, diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Veja bem, nós devemos trabalhar sim para para o sustento da nossa carne, mas também devemos trabalhar para o sustento da nossa alma. Como assim, irmã Dilma? Devemos viver da palavra do Senhor. Temos que tirar o tempo para Deus, para meditar a palavra do Senhor, mas não só meditar, viver dela, né? Nós não devemos viver da injustiça, porque se nós vivermos na justiça de Deus, que é a palavra do Senhor, se nós vestir e revestir da couraça da justiça, que é a palavra do Senhor, jamais nós vamos perder a batalha. Nós vamos viver sim, né, dentro de batalhas, mas vamos estar sempre vivenciando essas batalhas com o Senhor na direção, né? Jamais vamos mendigar o pão, jamais vamos perder essa batalha, porque vamos estar enquadrados na palavra do Senhor. A nossa descendência é da criação de Deus, que é Adão, e nós somos descendentes de Adão. E Davi diz que em toda a sua descendência ele jamais viu um justo mendigar o pão. Aquele que pratica a justiça, aquele que anda dentro da palavra do Senhor, aquele que anda no propósito do Senhor, jamais vai mendigar o pão, porque Davi aqui, ele estava dando resposta das suas adversidades, das suas injustiças que ele passou e nos encorajando a viver esse propósito de Deus, a viver a palavra do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim, eu deixo uma boa noite para vocês, que possamos meditar a palavra do Senhor, aguardar em nosso coração, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. O pão que é feito por mão de homem, ele alimenta o nosso corpo, mas a palavra de Deus alimenta a nossa alma. E assim eu quero agradecer essa oportunidade.